Graça e paz, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, aqui no YouTube, Missionário Mateus. Nós vamos falar sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e temos aprendido a palavra de Deus de uma maneira muito profunda. E eu quero trazer aqui um entendimento, tá? Para você. Primeiro, nós vamos ler Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo de número 1, para se situar no texto. Diz o seguinte: Foi-me dada uma cana semelhante a uma haste, e também foi-me dito: Levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, de fora o átrio, que está fora do templo, e não o meça, porque foi dado às nações, e pisarão a santa cidade por 42 meses. Versículo de número 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhe quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca, que devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer o mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e as matará. Seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado, ou seja, Jerusalém. Os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e enviarão presentes uns aos outros, pois esses dois profetas tinham atormentado os habitantes da terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e ficaram em pé, caindo grande temor sobre os que ouviram. Então ouviram uma alta voz do céu que lhes dizia: Subi até cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos o presenciaram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, resultando na morte de 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e glorificaram o Deus do céu. Amém? Irmãos, veja que nós estamos falando de duas pessoas. Amém? Esta não é uma linguagem simbólica, não é uma metáfora, não é uma alegoria. Pelo contrário, é algo literal. São dois personagens literais, são duas pessoas, porque a Bíblia diz que eles vão ser mortos e depois vão ressuscitar. Amém? Então nós temos aqui dois personagens bíblicos que vão profetizar no tempo da grande tribulação. Eles têm um tempo para profetizar, por 1260 dias. Pega 1260 e divide por 365, ou divide por 360. Você tem aproximadamente 3 anos e meio. Amém? Então essas duas testemunhas, elas vão aparecer no meio da grande tribulação, na fase final, indo para o fim da grande tribulação.
A tribulação é o período em que o anticristo estará na terra, governando a terra, primeiro com uma falsa paz. E durante o período da falsa paz, a tribulação receberá ou virá os 7 selos que serão abertos, e cada selo trará um juízo de Deus para a terra. Ao fim do 7º selo, surgem as 2 testemunhas, e junto com elas se começa o período da grande tribulação. Amém? Que aí é o período que a falsa paz vai acabar, que o anticristo vai vir com ódio contra Jerusalém, contra Israel, contra a descendência de Abraão. E o mundo vai saber que essas 2 testemunhas, elas vão ter poder de fazer milagres. Só que o anticristo também vai ter um falso profeta que terá poder de fazer milagres. Então será uma guerra em altíssimo nível espiritual. Amém? Uma guerra profética. E agora a Bíblia ela vai dizer algumas coisas. Primeiro, ela vai dizer que as 2 testemunhas, elas estarão vestidas de pano de saco. Quando você olha para a Bíblia, você encontra um personagem bíblico que se vestia de pano de saco para profetizar. Se vestia de roupa rústica, rude, se vestia de couro. Este homem era Elias. Amém? Então, uma das testemunhas é Elias. Por quê? Primeiro, pela vestimenta, pano de saco. Segundo, pelo sinal. Ele tem poder sobre o fogo. Se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca. Elias é o único profeta da Bíblia que quando ia fazer uma oferta, um sacrifício a Deus, ele não precisava levar fósforo. Amém? Ele não precisava levar brasas. Ele não precisava fazer uma fogueira. Por quê? Porque Elias orava e o fogo caía sobre o holocausto, sobre a oferta. Elias é o profeta do fogo. É uma marca do ministério de Elias. Quando Elias foi separado de Eliseu, ele foi separado por carros e cavalos de fogo. Quando Elias foi arrebatado ao céu, ele foi arrebatado num redemoinho de fogo. Então, meus irmãos, Elias é o profeta do fogo. E ele tem mais um sinal. Ele ora e para de chover sobre a terra. Lá em 1 Reis, capítulo de número 17, 18, 19 e 20, você vai ler a história do profeta Elias, né, que vai terminar em 2 Reis, capítulo de número 2, quando ele é levado aos céus. Então você vai entender que Elias, ele orou por 3 anos e meio. Olha aí, mais uma vez, 3 anos e meio, a grande tribulação. E não houve chuva sobre a face da terra. Não teve chuva. E a Bíblia diz, versículo 6, eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Então, nesse período de 3 anos e meio, eles, sobre algumas lugares, eles vão ordenar e não vai chover. E ninguém vai poder impedir eles, porque eles vão receber essa autoridade de Deus, não vão conseguir matar. Agora, outra coisa interessante, a Bíblia vai mostrar que além que uma dessas testemunhas tem um poder diferente, ele tem poder sobre as águas. Olha o poder que ele tem. Ele tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Amém? Quem é que converteu a água em sangue na Bíblia? Moisés. Está lá no livro
de Êxodo, lá a partir do capítulo de número 6, 5 de Êxodo, você vai ver a história de Moisés, que Moisés converteu as águas do Egito, as águas do rio Nilo e de todo o Egito em sangue. Amém? Converteu em sangue, e essa será uma praga. Você imagina você entrar no mar e o mar se converteu em sangue. Você sabia que o sangue é algo orgânico? Então ele apodrece, ele cheira mal. Os animais marinhos vão morrer. A Bíblia vai mostrar mais para frente. A terça parte da vida marinha vai morrer por causa desta praga aqui, que as águas vão se tornar em sangue. E sobre toda sorte de pragas. O que é essa toda sorte de pragas? Essas duas testemunhas, elas vão ser enviadas por Deus, porque conforme elas profetizarem, os anjos vão executar a obra. Amém? Então as 7 trombetas, elas vão tocar à medida que as testemunhas anunciam. Os 7 selos é Cristo. Cristo abre os 7 selos. Só ele é digno de abrir o livro da redenção, da criação, e o livro do juízo de Deus sobre os homens e sobre a terra. Mas as 7 trombetas, isto é uma administração, uma dispensação das duas testemunhas. Amém? Isso é uma responsabilidade, uma autoridade que as duas testemunhas vão ter. E eles vão poder fazer isso quantas vezes quiserem. Então, quando você vai ler pelo livro de Apocalipse, que vai ter terremotos como nunca houve, que vai descer pedras pegando fogo com o peso de 30 quilos. Você imagina quando você olha as notícias e vê uma tempestade de granizo, destrói o telhado dos moradores, destrói a lavoura, destrói as empresas, destrói a agricultura. Imagina que as duas testemunhas vão profetizar e Deus vai mandar chuva de pedras de 30 quilos. Mais de 30 quilos. Imagina o peso disso, furando o telhado, quebrando tudo, matando pessoas. Se pega na cabeça de uma pessoa, mata. Vai matar muita gente essa praga. Eles vão ter poder de falar para o sol, e o sol vai perder o seu brilho, a sua luz vai se escurecer como se escureceu lá no Egito. Amém? Eles vão ter o poder e vai aparecer tumores cancerígenos nos homens. Eles vão ter poder e vão fazer grandes sinais sobre a terra. Grandes sinais. Por que eles vão fazer esses grandes sinais? Porque a Bíblia diz que eles são duas testemunhas. Então, qual é o testemunho deles? O juízo de Deus, o cumprimento de Apocalipse e a vinda do Messias. Denunciarão o falso Messias. Eles vão denunciar que o falso Messias tem se levantado no meio do povo. E eles serão enviados para que Israel ouça a pregação do Senhor. Eles serão enviados aos judeus. Eles vão pregar em Jerusalém, porque está escrito que eles vão ficar no lugar aonde Cristo também foi crucificado. Então, quem foi as duas testemunhas que apareceram em Mateus, capítulo de número 17, lá no Monte da Transfiguração? Pedro viu quem foi. Mateus, capítulo de número 17. Abra comigo aí. Vamos ler o texto bíblico. Isso aqui é muito forte, irmão. Dimensão disso.
Mateus capítulo de número 17. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Amém? Então Moisés e Elias é quem vão aparecer aqui em Israel. E os judeus, eles vão crer que eles são Moisés e Elias, porque eles vão fazer os sinais na frente deles. Eles vão falar em nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eles têm uma missão. Eles precisam recrutar no meio daquele povo 144 mil judeus.